Olá! Estamos aqui novamente para estudar a Palavra de Deus e hoje chegamos ao capítulo 38 do livro de Êxodo. Que pontos podemos destacar na leitura desse capítulo? Em primeiro lugar, novamente são descritos aqui os móveis do tabernáculo e nesse capítulo são os móveis externos, que são o altar de holocausto e a pia de lavar. E ambos esses móveis, eles eram feitos de bronze. É claro que o altar ele era feito de madeira e revestido de bronze. E um detalhe importante é que ele era oco. Ele não era inteiriço. E na parte de dentro tinha uma grelha também feita de bronze. E fora esses móveis também foram feitos alguns utensílios, como recipientes, pás, bacias, garfos, braseiros. Então, era tudo que compunha o serviço daquele sacrifício, daqueles altares. E um detalhe importante que esse capítulo traz, ele diz que esse bronze que foi utilizado para fazer esses móveis veio de espelhos doados pelas mulheres. E aí a gente lembra que o espelho naquela época não tinha vidro, que nem os espelhos atualmente, mas eles eram de bronze polido. Quanto mais polido, mais refletia a figura da pessoa. O segundo ponto nesse capítulo que gostaria de destacar é que o átrio ele tinha cerca de 44 metros de comprimento por 22 de largura, que é aproximadamente o que a Bíblia descreve como 100 côvados por 50 côvados, mostrando um côvado médio de 44 centímetros. E esse átrio era delimitado por cortinas, né? E essas cortinas eram feitas de linho fino retorcido, geralmente da cor branca, e eram suspensas em vigas superiores na parte de cima, e essas vigas eram sustentadas por colunas. E as vigas e os ganchos, né, que suspendiam as cortinas eram de prata, já as colunas e as bases eram também de bronze. Só o cortinado da porta, aproximadamente 8 metros e 80, 20 côvados, ele era colorido, né, das cores púrpura, azul e carmesim, além de linho retorcido. Então era de 4 cores, né? E os pregos, né, que prendiam as cortinas tanto da tenda do tabernáculo quanto dessas paredes, né, do átrio, eram presos em pregos de bronze. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que, a partir do verso 24, esse capítulo ele enumera o total de metais utilizados em peso. E o número impressiona. Traduzindo, né, para a nossa questão, né, de peso e medidas, o quilo, principal medida, daria de ouro 1.000 quilos de ouro, bastante, hein? De prata 3.421 quilos e de bronze 2.400 quilos. Era muito metal precioso. E um detalhe também que é apresentado aqui é que a prata ela veio do imposto que foi cobrado por pessoa. Já vimos anteriormente que Deus estabeleceu uma quantia de meio ciclo, que dá aproximadamente 6 gramas por pessoa, e pela contagem que foi feita dos filhos de Israel, foram doados essa quantidade em prata. E um outro detalhe que aparece nesse capítulo é que cada base das tábuas do tabernáculo, tanto as tábuas das paredes quanto as das colunas que sustentavam o véu e o cortinado da porta, pesava 34 quilos, que é a conversão moderna de 1 talento de prata. Interessante, não? Para você ver que
imaginando que os filhos de Israel eram escravos no Egito e que eles obtiveram esses materiais preciosos pedindo aos egípcios, você percebe quanto que os egípcios foram liberais ao dar esses presentes para os israelitas. Gostou? Compartilhe para que mais pessoas possam estudar a palavra de Deus conosco.